Nosso planeta está passando por grandes transformações. Veja o clima, por exemplo. O aquecimento global ele já está alterando diferentes biomas, dos trópicos até os polos, afetando muitas populações, como a desse urso polar, por exemplo. Segura aí, urso. Estamos juntos. Mas será que estamos mesmo? Será que a maior parte dos humanos pensa isso a ponto de mudar seus hábitos de consumo e pressionar por políticas públicas contra o aquecimento global? Ou será que a gente pensa isso quando nós vemos outras pessoas já passando as consequências do aquecimento global nos oceanos, elevando o nível dos oceanos? São essas questões que eu fui me perguntando quando a gente pensa nesse grande desafio das mudanças climáticas. Porque a questão climática é muito complexa. Ela acontece de forma muito espaçada, vai se intensificar ao longo de décadas e, ao mesmo tempo, nós humanos somos treinados para reagir para o imediato, para o curto prazo. Então, de certa forma, enquanto o urso já está notando essas transformações agora, a ONG Climate Visuals analisou diferentes imagens como essa e percebeu que havia uma baixa adesão com relação às pessoas a mudarem os seus hábitos com relação às mudanças climáticas. E, de certa forma, quando a gente, por outro lado, já vê imagens de pessoas sofrendo essas consequências, nos causa empatia. E a empatia é uma ferramenta importante para esses desafios que vêm a seguir. Especialmente quando a gente vê imagens que se atrelam ao nosso território, como essa, por exemplo, de um ciclone-bomba que atingiu Santa Catarina em julho de 2020. E que destruiu diferentes residências, e especialmente a dessa casa, do Jorge e da Sinara, que moravam com suas 2 filhas nessa residência. A questão climática também está acontecendo nesse debate num momento muito sensível, quando as fake news estão tentando combater as evidências científicas e, ao mesmo tempo, o jornalismo profissional, que busca nos informar sobre essas questões. E coloca que o IPCC, que é o painel da ONU voltado para as mudanças climáticas, mostra que se a gente não implementar o Acordo de Paris até o final dessa década de 2030, a gente vai ter muita dificuldade em não ultrapassar o limiar de 1,5 graus ao final do século, comparado à temperatura da primeira Revolução Industrial. O desafio é imenso. E a gente vai precisar muito dos jovens nessa missão, porque são eles que vão, de fato, poder, junto conosco, implementar essas mudanças ao longo das próximas décadas. A ONG Wellcome Global Monitor fez uma pesquisa que mostrou que, nos países de renda média para cima, como é o caso do Brasil, apenas 54% da população acredita nas evidências científicas. E a gente precisa usar as narrativas visuais e sua popularidade para mostrar, numa mesma imagem, que nós somos a causa e também estamos sofrendo essas consequências. E para a gente poder pensar, e se fosse comigo essa situação? O que eu faria? As narrativas, elas, quando são atreladas a dados científicos, ganham o poder de serem mais memoráveis para a gente. Saiu um artigo recente, no ano passado, em 2019, na revista Nature, que mostrou que narrativas que trazem dados científicos têm 22 vezes mais chances de serem lembradas por nós do que comparados a uma leitura de um relatório ou de uma simples notícia. Essa é uma ferramenta poderosa. E a gente precisa usar a popularidade dos documentários e especialmente das tecnologias imersivas, como realidade virtual, realidade aumentada, para que a gente possa popularizar e engajar bilhões de pessoas nesse grande desafio que nós temos aí ao longo das próximas décadas. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Veja, por exemplo, uma cidade no Canadá chamada Fort McMurray, que é o epicentro da indústria do petróleo no Canadá. Imagina esse como um local de tensões entre o poder público, entre a indústria do petróleo e também entre ONGs ambientais. Todas elas ali tentando fazer com que a gente diminua esses impactos ambientais. Essa foi a narrativa do documentário Fort McMurray, que buscou, de uma forma interativa não linear, fazer com que você mesmo, espectador, possa navegar pelo mapa dessa cidade,
decidir com quem você quer conversar, vendo mini documentários, e através de uma plataforma interativa, poder coletar evidências, como se você fosse um jornalista investigativo, e conversar com outras pessoas do público, participando de debates e de enquetes nessa questão ambiental. Agora, imagina que você é a última raposa adulta do mundo e você tem filhotes. Essa é a narrativa do jogo Endling, A Extinção é para Sempre, que retrata essa família de raposas que busca reagir frente a questões como superpopulação, crescimento desordenado das cidades e os efeitos da poluição sobre os seus biomas. Agora, você também pode tentar atuar junto com outros jogadores numa ferramenta multiplataforma, onde você pode, de certa forma, também fazer com que a união, a coletividade, possa fazer com que ações sustentáveis sejam implementadas de forma mais rápida. Essa é a narrativa do jogo Eco. Nessa plataforma de multijogadores, você vai desenvolver civilizações a partir de biomas e, quando você atua em conjunto com outros jogadores, as suas ações, especialmente as sustentáveis, são realizadas com maior impacto, tal como na vida real. Agora, pensa que você poderia alimentar animais em extinção, como uma onça-pintada, na sua própria sala ou cozinha. Essa é a proposta do aplicativo Safari Central, que traz diferentes espécies em extinção da fauna, no mundo todo, para dentro da sua sala, para dentro da sua casa, onde você conhece mais informações sobre esses animais e também pode se conectar a ONGs, que têm projetos no mundo real sobre conservação dessas espécies, às quais você pode se engajar. Agora, pense que você está em plena Times Square, só que, ao invés de um engarrafamento de carros, você tem um engarrafamento de barcos. E que esses barcos, de certa forma, também representam essa mudança do clima e a elevação dos oceanos. Essa é a proposta do aplicativo de realidade aumentada Unmoored, feito pelo artista Mel Chin, onde, através de óculos de realidade aumentada, usuários em plena Times Square poderiam ver barcos assentados nas ruas e também ver alguns flutuando a 6 metros de altura, que é o cenário esperado pelo IPCC para o final do século, caso a gente ultrapasse a marca de 4 graus comparados à primeira Revolução Industrial. Uma experiência completamente imersiva que pode mudar o nosso comportamento. Agora, existe também uma relação entre as questões climáticas e o surgimento de grupos terroristas. E esse é o caso desse documentário imersivo em 360 graus, chamado LELAC, que retrata os desafios do Lago Chad, em pleno Sahel africano, que é um lago que já perdeu 90% do seu espelho d'água devido ao aquecimento climático e à má gestão dos recursos hídricos, e que fez com que nessa região surgisse grupos terroristas como o Boko Haram. A própria ONU já está atenta a essas novas tecnologias e buscam tentar trazer essas ferramentas para o público mais jovem. É o caso da realidade virtual Encontre a Sua Pegada de Carbono, onde você pode, lançado esse ano, onde você pode ver a sua própria emissão de carbono ao longo de um ano, que está medida em 6 toneladas, como uma grande bola de 18 metros de altura. E como que você pode fazer para que esse conjunto de emissões possa ser diminuído para 1 tonelada somente, que seria essa margem sustentável. E, através de decisões como trocar as proteínas animais por vegetais no seu café da manhã e impedir que a sua cozinha e a sua sala de jantar seja invadida pela elevação dos oceanos. Artistas também vêm pensando em como utilizar dados científicos para poder fazer com que as suas instalações artísticas se tornem engajantes para a questão ambiental. Esse é o caso do verde para o vermelho, da artista Beat Wolf, que fez, através de uma instalação artística, um protesto ambiental, onde ela pegou 200 mil anos de dados da NASA com relação às emissões desde o surgimento do Homo sapiens no planeta e transformou isso num grande tecido que vai se desenredando, fazendo com que represente especialmente esse grande aumento das emissões
nos últimos 50 anos. E quando você utilizando isso num óculos de realidade virtual, quando o usuário se aproxima desse grande tecido, ele também perturba esse enredar desse tecido, tal como nós, em nossas ações cotidianas, também perturbamos essas emissões. E essa experiência vai estrear na Bienal de Londres de 2021. Lá no Museu do Amanhã, onde eu sou curador de exposições temporárias, junto com a minha equipe de conteúdo, a gente busca criar diferentes experiências que possam retratar esses grandes desafios dos próximos 50 anos. Imagine você, por exemplo, ter uma geladeira conectada à internet das coisas, onde, quando você faz suas compras, ela não só faz uma análise nutricional do que você decidiu comprar, mas também os efeitos ambientais das suas escolhas. Essa é uma das propostas de experiências que nós fizemos no ano passado na exposição Pra Todo Mundo, Comida para 10 bilhões, que mostrou como que nós vamos conseguir alimentar 10 bilhões de pessoas na década de 2050, com sustentabilidade, qualidade nutricional e diversidade de produção. Nas diferentes experiências interativas que nós criamos nessa exposição, nós descobrimos, através de pesquisa, que 80% do público se disse apto, interessado em mudar seus hábitos para que a população possa, de fato, ter um acesso à comida com sustentabilidade no futuro. E você pode, hoje mesmo, acessar através do seu computador ou do seu celular o tour virtual de Pra Todo Mundo, que está disponível no site do museu. Nós também estamos pensando em como utilizar tecnologias como a inteligência artificial para engajar as pessoas no mundo real. Essa é a proposta de Iris+, uma experiência que nós estreamos em 2017, com apoio da IBM e a ferramenta de inteligência artificial Watson, para que, através de uma pergunta feita pelo Watson para vocês, qual a sua principal preocupação com relação ao futuro? A partir daí, o sistema identifica esse tema e te propõe diferentes iniciativas no Brasil, já realizadas por ONGs, nas quais você pode se engajar. E nós descobrimos que cerca de 37% do público, mais de 1/3 dele, se engajou em até um mês depois em uma iniciativa ou sugerida por nós ou buscaram pela sua própria vontade. Isso mostra um grande engajamento no mundo real. Agora imagine que você se torna um indígena que vai buscar alimento numa floresta que está sendo modificada pelo aquecimento global. Essa é a proposta de uma experiência que nós criamos esse ano com a Universidade Magic, uma escola de Miami especializada em interações e que fez com que a gente trouxesse o VR Amazônia. Essa realidade virtual faz com que você, usuário, se torne um avatar de um indígena para que você vá à floresta buscar alimentos, pescar, coletar cogumelos, coletar frutos e volte para a sua comunidade com eles. Nós criamos essa experiência para a Exposição Amazônia, que queremos estrear no ano que vem, inspirado por um relato da líder indígena Florisa Yanomami, que visitou o museu e nós perguntamos para ela: Florisa, o que te deixa mais feliz na sua comunidade? E ela disse que é justo quando membros da sua comunidade retornam da floresta com alimentos e eles festejam e cantam a noite toda. Uma experiência transformadora. É preciso que nós possamos trazer para essas narrativas diferentes vozes, as mais diversas possíveis, porque só dessa forma nós vamos conseguir, de fato, engajar bilhões de pessoas numa sociedade tão diversa como a nossa, para que a gente consiga cumprir esse grande desafio até o final desta década. Não há muito tempo. Como vamos fechar essa equação? E há uma grande vantagem nisso, que são esses pequenos computadores que todos nós temos nessas mãos. Através dos celulares, nós podemos trazer aplicativos, documentários imersivos, realidade virtual, realidade aumentada, para que a gente possa trazer narrativas interativas que engajem especialmente os mais jovens nessas questões tão desafiantes e fazer com que eles sirvam também de exemplo para as próximas gerações. E é preciso com que questões locais, como, por exemplo, a Amazônia, se tornem imprescindíveis para o debate global. Só assim nós vamos conseguir fazer com que nossas questões também se tornem globalizadas e que façam sentido, porque o clima não tem fronteiras. É muito mais uma questão da gente conseguir
habitar esse mundo do que simplesmente administrar essas diferentes questões que são essenciais para a mudança do clima. Nós precisamos mudar nossos hábitos, precisamos votar com consciência e fazer pressão política para que, de fato, haja ação. E o tempo dela é agora. Muito obrigado.